E agora nós estamos na parte 2 da aula de avaliação sensorial e agora eu vou falar um pouquinho sobre a técnica, né? Como que tem que ser a avaliação sensorial propriamente dita. Bom, então assim, uma etapa que se diz extremamente importante é essa etapa inicial, que é a etapa, vou pegar meu cursor aqui, de preparação e apresentação das amostras. E a gente fala que é uma etapa crítica, porque é o primeiro contato em que o provador vai ter com essa amostra. Então, essa amostra, ela precisa estar exatamente igual para todos os provadores, né? Ela tem que estar exatamente igual, tem que estar na mesma temperatura, tem que estar exatamente com a mesma característica para todos os outros provadores, para que não haja aí um viés de interpretação. Então, nós falamos que é uma etapa crítica, a quantidade é mínima que permite realmente que haja, né, com que a gente consiga fazer a avaliação e, portanto, deve estar padronizada em relação à consistência, o mesmo tipo de recipiente, né? A apresentação é simples, sem qualquer tipo de item que possa mascarar, como, por exemplo, o uso de uma salsinha, o uso de uma hortelã, a não ser que realmente faça parte aí do alimento, a temperatura normal de consumo. E se tratando de alimentos que são industrializados, deve-se respeitar exatamente o tempo de preparo que é dito pela embalagem, uma vez que faz necessário estudar aí quanto tempo que leva para preparar um alimento baseado no que a indústria preconiza. Então, exatamente o que está escrito na embalagem. Bom, o que é importante se caracterizar, né, se ter no dia da avaliação? Que a iluminação ela seja natural, tá? Só que o que acontece? Aí até coloquei aqui uma foto, né, que o ambiente ele está um pouco mais escuro. Por que isso pode acontecer? Se o objetivo não é avaliar a aparência do alimento, pode ser que a iluminação não seja tão importante nesse caso. Então, eu posso deixar um ambiente mais escuro ou com uma luminosidade azul, por exemplo, que aí você não tem o atributos da avaliação da aparência. Aí eu vou utilizar outros sentidos que não simplesmente a aparência, tá? Posso usar, por exemplo, ao invés de usar esses pratos brancos, eu posso usar, como aqui, né, na figura, por exemplo, eu posso usar pratos que sejam escuros, que aí eu vou utilizar outros sentidos. A organização das amostras, que é muito comum quando nós fazemos mais do que uma degustação, principalmente quando nós estivermos falando sobre os métodos de comparação, né? Então, vamos supor que eu tenha aqui 3 amostras, como eu estou especificando aqui, a degustação, ela acontece da esquerda para a direita, então é sempre da esquerda para a direita quando você olha aí as amostras, e as amostras elas sempre vão vir codificadas, né? E esse código normalmente são feitos de 3 dígitos aí ao acaso, tá bom? Bom, e o ambiente, né? Então, o ambiente, assim como eu havia dito na aula anterior, né, na parte 1, o ideal é que sejam de cabines individuais, isentos de odores e ruídos, para que não haja interferência aí no momento da avaliação, preferencialmente, né, a iluminação natural, como eu havia dito, que tenha fácil acesso e sem viés, sem distração, sem fatores psicológicos, sem influências de outros consumidores, de outros provadores, né, para que não haja aí nenhuma interferência na hora de fazer a avaliação sensorial. Então, aqui eu acabei deixando o modelo da foto, né? Se vocês olharem a minha aula mesmo, vocês vão ver que tem até outras fotos, mas aqui está dizendo, mostrando, né, um exemplo de uma cabine individual, ela recebendo a sua amostra aqui sem nenhum contato com a pessoa que vai, que está
produzindo aí esse produto, né, sem nenhum contato, para que não haja aí nenhuma interferência. A pessoa recebe, ela está isolada, ela recebe o alimento e aí ela vai fazer a sua avaliação. E aí, no caso, a gente está falando de uma avaliação que é digital, né? Não é uma avaliação impressa. Então, ela vai preencher aí de forma digital. Então, é um exemplo que nós temos para a gente entender um pouquinho sobre as cabines individuais e como que tem que ser feita, né, essa avaliação sensorial. Bom, aí quando nós temos as amostras, né? Então, a amostra chegou, então o que é importante a gente avaliar, né? Seguir o passo a passo para que não haja nenhuma interferência. Então, que primeiro nós lavemos a boca, né? Então, normalmente a gente lava com água filtrada, né? O consumo de água. Ou então, eu posso ingerir alimentos que sejam neutros, então, por exemplo, a maçã, o pão, né? Ou um biscoito, água e sal, principalmente quando nós vamos provar uma amostra, nós vamos provar mais do que uma amostra. Então, a gente aprova uma amostra, depois outra, então é importante que lave as papilas gustativas para que não haja aí nenhuma interferência, né? No sentido na hora de se fazer a degustação. O que mais? Aí, como eu falei, cada provador deve estar isolado para que não haja interferência externa, não devem ser molestados, então por isso dessa separação entre a pessoa que está produzindo o produto e quem vai avaliar, então para que não haja aí nenhuma interferência, nenhuma obrigatoriedade, enfim, né? Isso é importante. E dispor do tempo que for necessário. Então, cada pessoa tem um tempo necessário para fazer a degustação, de preencher todas as etapas. Então, é importante que cada indivíduo tenha aí o seu tempo. E qual é a técnica? Então, a primeira coisa a ser feita é aproximar a amostra do nariz e dar aquelas cheiradas curtas, para que não haja aí a fadiga olfativa, né? Para que o odor ele não entre e tome conta de todos os quimiorreceptores, tá? Então, a primeira coisa é dar cheiradas curtas. Por um acaso, se houver aí a fadiga olfativa, aí cheira o pulso, né? Então, às vezes a gente vai em lojas de perfumaria e aí tem o café, às vezes o café acaba interferindo na análise, então a gente fala que é cheirar a pele do pulso para poder aliviar um pouquinho essa fadiga olfativa. E por isso também dá importância de não se ter perfumes, porque às vezes a gente coloca perfume nos pulsos, né? Então, para que não haja aí a interferência também na hora da análise. Então, feita a cheirada, então primeiro nós vamos visualizar, faz a cheirada, e aí depois pega uma certa quantidade desse alimento e coloca na boca e faz aí a mastigação. De forma que o alimento ele entre em contato com todas as partes, né, da boca, para ele entrar em contato com todas as partes da língua, né, de acordo com a sua sensibilidade, né? Então, o doce, o salgado, o ácido, o amargo, para que ele realmente tome conta de toda a boca para que seja avaliada aí da melhor forma possível a análise, né? Que seja feita a análise da melhor forma possível aí do alimento. Bom, quando o teste é realizado com crianças, né? Como eu havia dito para vocês, às vezes o teste a gente pede para que seja feito sempre com adultos, mas se eu estou falando de um produto que é destinado para crianças, como é que as crianças vão fazer, né? Elas têm habilidade para poder avaliar, elas têm habilidade para exercer exatamente a técnica, né? Então nem sempre. Mas a gente vai fazer? Faz. Né? Então, qual que é a proposta? A proposta pode ser, então, em relação às crianças, né? A proposta pode ser o uso de uma escala hedônica facial. Então, ela simplesmente prova e pinta a carinha se ela gostou bastante ou se ela não gostou.
Só que nesse caso não tem nenhuma ideia assim de quantidade, simplesmente gostou ou não gostou. Então, normalmente isso é feito para crianças que são mais são pré-escolares, né? São mais novas. Agora, quando eu estou falando de crianças que são um pouquinho mais velhas, eu posso até numerar as carinhas. Então, deixo, sei lá, 3 carinhas felizes, 2 carinhas felizes, enfim, né? Posso numerar com o número de carinhas e peço para a criança desenhar, pintar o número de carinhas, se ela gostou ou não, para dar uma ideia aí de quantidade, tá? Então, esses são alguns métodos, né? A gente vai agora entrar exatamente nos métodos de avaliação sensorial, mas essa é só para a gente ter uma ideia do que é feito com as crianças, né? Como é que as crianças podem aí participar da avaliação sensorial. Bom, parte 3, então, falaremos sobre os métodos de avaliação sensorial, né? Mas até daqui a pouco.